Olá, querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Alex Silva. Em alguns instantes você vai assistir uma mensagem que vai impactar você. Mas eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos da notificação. E seja impactado pela mensagem que está por vir. Que Deus te abençoe. Ora, chegou a hora de ouvirmos a palavra. O pregador deste horário, ele veio do Brasil, São Paulo. A primeira vez que esteve cá em Angola foi em 2009. Sua mensagem e a sua imagem foi conhecida aqui por muitos, pois começou a ministrar, a pregar ainda criança, depois adolescente. Está jovem, continua pregando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É pastor da juventude da igreja aonde ele congrega. Eu quero pedir uma salva de palmas para o pastor Alex Silva. Enquanto ele se aproxima do altar, uma salva de palmas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Uma honra estar aqui. Uma vez mais, pode tomar seu assento. Muito obrigado, pastor Ismael, por essa confiança de novamente retornar a este lugar e ministrar a palavra do Senhor nesta conferência. Já confidenciei ao Senhor, no momento em que conversávamos, o privilégio de estar ministrando nessa conferência de missões. E já explico o porquê do privilégio. Porque os meus olhos conseguem hoje enxergar e contemplar o protagonismo que Deus está dando ao continente africano nesses últimos anos. Eu cresci na igreja, eu acho que você já sabe, você viu meus vídeos pregando aí em miúdo, e o que eu estava acostumado a ver quando se falava a respeito de conferências de missões eram realizados em outros países para falar do continente africano. Em 2023, eu consigo enxergar uma configuração totalmente diferente. A África está falando de uma consciência missionária para as outras nações. E me permita ser ousado aqui, e isso pode até gerar alguma polêmica na internet, mas Deus não me chamou para falar o que as pessoas querem ouvir. Hoje, o mundo precisa deste avivamento que Deus está gerando em África. E ao subir a essa tribuna, a este púlpito, eu me sinto privilegiado. Não só por enxergar isso, por Deus permitir que os meus olhos vejam isso, mas de estar aqui nesta tribuna contribuindo para isso. Então eu me coloco nesse momento debaixo da graça do Senhor, para que aquilo que sai dos meus lábios nesse momento seja direcionado por Deus. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui neste momento. Então, eu quero que você abra o seu coração para você ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós vamos meditar no texto de 1 Crônicas, capítulo de número 28, que é o tema para este culto, a partir do versículo de número 10, mas eu quero ler com você a partir do verso de número 9, versículo de número 9,
E o texto bíblico vai dizer assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Senhor Deus, nesse momento eu me coloco diante das tuas mãos, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, para ministrar nesse início de noite ao coração dos teus filhos. Essa conferência que está sendo realizada hoje aqui, Senhor, não está sendo em vão. Muitas coisas o Senhor está gerando dentro do coração de cada um. E eu sei que aquilo que o Senhor está gerando é algo grande. Então o nosso coração está aberto nesse momento para receber mais uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Quem está de pé pode se sentar. E me preste a sua atenção. Eu vou ser muito breve, mas eu quero que você me preste a sua atenção. O que nós observamos aqui é Davi orientando o seu filho Salomão a respeito das responsabilidades que ele enfrentaria. De fato, Davi está transicionando o seu poder, o seu reino para o seu filho. E isso não poderia ser feito de qualquer forma. Isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Uma vez, ouvindo um grande mestre, ele disse que legado, responsabilidade não se transfere em morte, se transfere em vida. Então Davi, ele teve essa consciência e ele está nesse momento orientando Salomão, que é jovem, cheio de ímpeto, cheio de vontade. Davi está conscientizando quais passos ele deveria tomar, como ele deveria agir para que ele fosse bem sucedido no seu reinado. Não só isso, mas Davi também transfere para Salomão um sonho, um desejo que nasceu no seu coração. Quando olhamos para Davi, nós vamos enxergar na história desse grande homem alguns acontecimentos importantes. Se eu perguntar aqui para você, o que é que resume a vida de Davi? Eu acredito que boa parte vai responder: ele era um homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para essa expressão, quando eu vejo essa expressão, homem segundo o coração de Deus, algo me chama a atenção. E eu quero compartilhar com você. É que existem certas coisas que Deus quer fazer, que Ele não conta com qualquer pessoa. Existem certas coisas que Deus quer realizar, que para Ele realizar, Ele escolhe pessoas específicas, com personalidades específicas. Tem coisas que Deus tem desejo de fazer, que Ele tem desejo de realizar, que Ele não vai fazer através de pessoas que não têm a personalidade que Ele procura. Por isso que quando Deus vai falar sobre Davi para Samuel, Deus vai dizer o seguinte: eu me provi de um rei. Deus está dizendo, quando eu escolhi Davi, eu analisei o seu coração e eu encontrei em Davi a personalidade, o jeito que eu estava procurando. Eu encontrei em Davi a disponibilidade de fazer o que eu quero que ele faça.
Existem certas pessoas que têm certas personalidades, que Deus não pode contar com elas para fazer determinadas coisas. Porque dentro do coração dessa pessoa, na personalidade dessa pessoa, já existe uma predisposição de desobedecer. Porque ela não tem a coragem de fazer o que Deus quer, mesmo que ela tenha que se indispor com muita gente. Tem gente que Deus vai chamar e vai dizer assim: olha, eu te chamei porque você é manso. E essa tua personalidade vai servir para o propósito que eu quero. Já tem outros que Deus vai dizer assim: eu te chamei porque você é irritado. E essa tua personalidade vai servir para fazer aquilo que eu quero. Deus olhou para Davi e disse: esse aí, que pega urso e rasga, que pega leão e ataca o leão, esse aí, quando olhar para os meus inimigos, ele não vai hesitar quando eu disser para ele: passa a espada. Então existem coisas que Deus não faz na sua vida, porque você não tem a personalidade que Ele está procurando. Então tem gente que está dizendo assim: eu vou determinar que eu serei isso. É a mesma coisa de eu olhar para o abacaxi e dizer para ele: determine que você vai ser manga. Tem coisas que Deus só vai fazer através de você, se Ele encontrar em você a personalidade que Ele procura, para fazer o que é necessário. Davi era homem de guerra. Então Deus olhou para ele e disse: é você que eu quero, porque você vai lutar minhas guerras, porque você vai pelejar as minhas pelejas, porque você não vai hesitar em matar os inimigos, porque quando eu te mandar fazer uma coisa, você não vai questionar, porque você vai estar disposto a lutar as batalhas para fazer com que a nação de Israel se torne grande e respeitada pelas outras nações. Deus tinha um propósito, e Davi tinha a coragem para poder viver esse propósito. Então Deus olhou para ele e disse: você pode não ter estatura, você pode não ter aparência, você pode não se parecer rei, você pode cheirar a ovelha, mas você tem o que eu estou procurando. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Talvez você não pode ter a aparência diante dos homens, mas Deus conhece o teu coração, e Ele sabe que dentro de você existe a disponibilidade para cumprir a missão que Ele te der. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: Deus te escolheu. Está muito fraco, dá para melhorar. Diga assim: Deus te escolheu, porque Ele sabe que você tem coragem de cumprir a missão que Ele te deu. Então Davi foi guerreiro de Deus. Davi fez com que Israel se tornasse respeitado. Davi pelejou grandes batalhas. Mas quando começamos a analisar a história de Davi, nós vamos enxergar que em Davi, dentro dele, existia um ímpeto, existia um mover de Deus, uma vontade de fazer a vontade de Deus. E para isso, Davi não olhava para os desafios. Ele é ungido na casa do seu pai. Dias depois, Davi já tem a missão de derrubar um gigante. Ele derruba o gigante, mas na sua retaguarda se levanta outro gigante chamado Saul. E aí qualquer pessoa diria: Saul vai acabar com Davi, ou vai eliminar de Davi este ímpeto de continuar. Mas Saul não conseguiu.
Apesar de Saul se levantar contra Davi, mesmo tendo a mesma unção que ele, o mesmo chamado que ele, a mesma responsabilidade que ele, Saul não foi capaz de parar Davi. Davi continuou, venceu, chegou ao trono, colocou a coroa na cabeça e continuou enfrentando batalhas, matando os inimigos do povo de Deus, fazendo com que Israel se tornasse grande e respeitado pelas outras nações. Israel ganhou respeito, e este ímpeto, esta vontade em Davi continuou, e ele foi enfrentando outras batalhas que fugiram da esfera ou do campo da espada, e ele agora enfrenta outras batalhas em sua vida, como o pecado que entrou na sua vida, na sua casa, e desmoronou a sua família. E apesar de tudo isso, Davi não parou, ele continuou se movimentando pela vontade de Deus, pela vontade de fazer o que Deus queria que ele fizesse. E isso me chama a atenção, porque Davi era movido por essa vontade, e diante desta vontade de fazer o que Deus queria que ele fizesse, ele não olhava para os desafios, ele não olhava para as guerras que estavam diante dele, ele não olhava para a destruição que começou a se manifestar dentro da sua própria casa. Parece que os olhos de Davi só estão fitados para frente. Eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Eu preciso cumprir o que Deus me mandou cumprir. Eu preciso ir aonde Deus me mandou ir. Eu preciso construir o que Deus me mandou construir. E Davi vai se movimentando. E talvez pareça que essa história se enquadra com a vida de muita gente. O diabo se levantou contra você. O diabo se levantou contra a tua vida. Mas você continuou caminhando. E você continuou caminhando. E aí vieram os desafios. Vieram as batalhas. Vieram as guerras. Vieram as pelejas. E o diabo disse: vamos tocar na saúde dele. Vamos tocar na saúde dela. Para ver se ele para. Para ver se ela para. Mas aí você não parou. Apesar da saúde fragilizada. Dentro do teu coração existia um mover que dizia para você: continua. Não para. Aí o diabo disse: vamos atacar o casamento. E aí o teu casamento foi atacado. E aí você diz assim: eu estou sofrendo por conta do meu casamento, mas eu não vou parar, eu vou continuar, porque dentro de mim existe algo que me movimenta a continuar. E aí o diabo disse: vamos atacar a família, vamos atacar os filhos. E aí o diabo atacou. E você olhou para todo aquele contexto de caos e você continuou caminhando, porque existia algo dentro de você que te movimentava para o propósito. E aí está o segredo, é que quando Deus planta algo em alguém, quando Deus gera algo em alguém, quando Deus fala algo para alguém, o diabo pode atacar do lado de fora, mas Deus te preserva do lado de dentro. E eu vim dizer nesta noite, para aqueles que chegaram nessa conferência de missões, Deus plantou dentro de você um propósito. Você é missionário. E você vai se deparar com muitos desafios. Você vai se deparar com tempos de caos. Você vai se deparar com lutas contra a tua família, contra a tua saúde, contra a tua casa. Mas aqueles que foram vocacionados por Deus, eles não se movimentam por aquilo que está acontecendo, eles se movimentam por aquilo que vai acontecer. Aqueles que foram chamados por Deus, eles não se movem pela realidade, eles se movem pela fé. Deus te chamou para andar não por vista, mas para andar por fé. Como vamos parar Davi? A casa dele está um caos. Já tentamos através de inimigos assombrosos.
Como vamos pará-lo? Mas parece que diante de todos os desafios, diante de todas as dificuldades, diante de todas as críticas, porque escute, quando você decidir viver o que Deus tem para você, se prepare, porque os teus maiores críticos vão estar perto de você. Porque, pastor Ismael, as pessoas que estão próximos de nós, que talvez conheça a nossa intimidade, eles não conseguem entender o porquê Deus está nos chamando. Os irmãos de Davi estão dizendo assim, como ele pode ser rei? A mulher de Davi está dizendo, como é que ele pode dançar desse jeito? Sendo um rei, se comportando desta forma. Isso é algo que todo aquele que é chamado por Deus tem que enfrentar. Alguém que vai questionar posicionamentos, porque você simplesmente decidiu não ser medíocre. Não quer ser criticado, viva na média. Não quer ser caluniado, ore na média. Não quer que ninguém te mande mensagens ofensivas, pregue na média. Mas se você decidir sair da média, te prepare, porque muita gente vai querer te puxar para baixo, mas não vão conseguir, porque se Deus plantou algo grande em você, não vai ser crítica de internet que vai te parar, não vai ser levante dos teus parentes que vão te parar. Se Deus plantou algo em você, não vai ser calúnia que vai te parar. Se você crê que aquilo que Deus te chamou, aleluia, não é medíocre, se prepare, porque você vai romper. Davi não... Escuta. Olhar para Davi é dizer assim, ele é alguém que teve a capacidade de pegar a espada e cortar a cabeça de um gigante, como se estivesse cortando um pedaço de bolo. Você já se imaginou? Você cortando a cabeça de um homem? Tem gente aqui que já ia vomitar, não ia aguentar. Davi pegou lá a espada de Golias e cortou a cabeça dele como se estivesse cortando um pedaço de bolo. Aí eu te pergunto, esse homem é normal? Tem coisas que Deus coloca dentro de alguém, porque Deus sabe que essa pessoa não é normal. Davi não era normal. Vai lá, traz 100 prepúcio. 100 não, vou trazer 200. Eu vou trazer essa arca de volta. E aí quando ele entra em Jerusalém, ele tira a roupa de rei, tira a coroa, começa a dançar. Não é normal. Davi não é normal. Deixa eu te chocar. Escuta. Vamos constituir a adoração. Mas não vai ser normal. Vamos pegar a arca, levar para Sião, vamos montar uma tenda. Vai ser adoração 24 por 24 horas.
Os levitas vão adorar. Vamos estabelecer um novo modelo de adoração. Aí Deus olhou e disse assim: eu gosto dele. Eu gosto dessa forma espontânea que Davi se relaciona comigo. Ah, não vai precisar de véu, não vai precisar dos rituais. Não, não. Põe a tenda, põe a arca lá, põe o povo para adorar e vamos ver o que acontece. Aí Deus olhando da eternidade dizendo assim: é assim que eu quero. É dessa forma que eu gosto. Você não é normal, Davi. Por isso que eu te chamei. Pastor Ismael, tem gente que Deus chamou para quebrar regras. Quem é espiritual vai pegar essa palavra profética. Você foi chamado por Deus para quebrar regras. Jesus está andando nas águas, quebrando a regra natural. Os outros discípulos estão dentro do barco dizendo: é um fantasma ali. Jesus disse: não é fantasma, sou eu quebrando a regra da natureza. Pedro olhou e disse: eu não posso ficar aqui sem experimentar esse negócio também. Deixa eu pular aí e começar a andar aonde ninguém andou. Começar a pisar aonde ninguém pisou. Começar a fazer o que ninguém ainda fez. Jesus olhou para Pedro e disse: vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Na catedral de adoração e promessa, nesse dia de hoje, Deus está falando para alguém: hoje é o dia de você colocar o teu pé fora do barco para começar a andar em ambientes que ninguém andou, para começar a fazer o que ninguém conseguiu fazer, para começar a viver o que ninguém conseguiu viver. Existe uma mensagem que Deus colocou dentro de você e Ele está dizendo: eu coloquei essa mensagem aí porque você é maluco, porque você não é normal. Ricalaba chorecandarabahas. Ricalaba surianderebadahas. Ricandaraba suricandarabahas. Davi não é normal. E Deus diz: é esse que eu gosto. Quando eu mandar meu filho na terra, alguém vai olhar para ele e vai dizer assim: não filho de Abraão, não filho de Isaac, não filho de Jacó, homens extraordinários, filho de Davi. Deus disse assim: o meu desejo não é restaurar o templo de Salomão, nem o templo de Ageu, nem tampouco de Herodes, mas eu quero restaurar a tenda de Davi. Escuta, é este homem, com esse nível de fé, com esse nível de experiência, com esse nível de coragem, que enfrentou várias situações em sua vida, que está dizendo para Salomão agora: você tem uma responsabilidade. Porque apesar de toda a coragem que Davi tinha, de todo o ímpeto que Davi tinha, existem coisas no qual Deus lhe privou.
Escuta. Tem coisas que Deus precisa nos privar para nos mostrar que o diabo não pode nos parar, que as lutas não podem nos parar, que os problemas não podem nos parar, mas Ele pode nos parar. Quero construir um templo para o Senhor. Não. Tuas mãos estão com sangue. Você é guerreiro. Te chamei para lutar minhas guerras. Gostei disso. Tu é corajoso. Mas não vai construir o templo. Quando você vive um nível de intimidade com Deus, você consegue ouvir o sim de Deus para fazer determinadas coisas. E você faz com muita vontade e coragem. E você também faz com a mesma vontade, com a mesma coragem, quando você ouve o não de Deus. Porque quando Deus diz não para Davi, ele não foi para o quarto chorar. Quando Deus disse não para Davi, ele disse, é não, Senhor, não. Mas eu vou planejar. Me dá a planta. Porque mesmo que eu não faça, eu tenho uma consciência que existe um legado que eu preciso deixar. Davi, ao ouvir o não de Deus, ele não disse, vou acabar com tudo. Vou indisponibilizar com que isso seja feito lá na frente. Porque a vontade é minha, o desejo é meu. Ele não disse isso, ele não fez isso. Ele viabilizou para que o próximo fizesse. Quando Davi foi falar com Salomão, ele tinha a planta toda. Ele tinha os recursos todos. Mesmo que ele não fizesse, ele disse, está aqui, constrói. Os últimos dias de Davi, ele organizou tudo. Viabilizou o caminho para que Salomão assumisse. Enquanto ele está fazendo isso, ele convoca o povo, convoca os líderes, e ele faz um discurso poderoso, e aí ele chega para Salomão, e ele começa a orientá-lo. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. Eu posso ser grande, Salomão, mas a fonte do meu sucesso é Deus. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Por quê? Porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi está dando conselhos. Veja que o Senhor o escolheu. Ele está dizendo assim, eu preparei tudo. Mas Deus não me escolheu para isso. Deus escolheu você para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. O que me chama a atenção nisso aqui é que para Davi, o mais importante não é deixar algo para Salomão. O mais importante é deixar algo em Salomão. Ele está dizendo, tudo que você precisa está aí. Você vai herdar o trono. Você vai ter os recursos. Mas eu preciso transferir para você a importância. Eu preciso transferir para você o propósito. Eu não quero deixar algo para você. Eu quero deixar algo em você.
E o que eu quero deixar para você, Salomão, além de todo o conselho de alguém que viveu tudo o que eu vivi, é que você obedeça ao Senhor, se submeta ao Senhor, e entenda que se Ele te colocou no trono, que se Ele te colocou nessa posição, Ele te colocou aí com um propósito. E você estará aí para servir o propósito dEle. Você vai construir este templo, seja forte. Porque mesmo que você tenha todos os recursos necessários, mesmo que eu tenha te cercado de pessoas que vão te ajudar e te auxiliar, mesmo que eu tenha viabilizado tudo para você, seja forte. Resista. Porque existe uma tendência das próximas gerações por encontrar as coisas viabilizadas ou as coisas muito mais fáceis, de oscilar nos seus pensamentos, de fraquejar nas suas posições, de duvidar às vezes das coisas que Deus quer fazer. Porque alguém que veio antes dele arrancou o toco e deixou o caminho mais fácil. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero encerrar aqui, tá? Eu não vou me prolongar. Existe algo que me chama muita atenção e eu tenho observado. Quando Satanás quer destruir uma geração, ele não investe naquela geração, ele investe na geração anterior. Mas da mesma forma como Satanás investe na geração anterior para destruir as próximas gerações, Deus também investe nas gerações antes. Deus olhou para Davi e disse: eu vou plantar semente em você, vai crescer essa semente em você, vai dar sementes que vão produzir aquilo que eu quero. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que se essa geração for forte, ela consegue dizer para as próximas gerações: seja forte. Eu termino a minha mensagem neste exato momento, mas debaixo de um temor do Senhor. Porque enquanto eu estava no culto aqui pela manhã, o Senhor me deu uma palavra de profecia. E eu estava relutando com Deus. Eu não estava na programação para ministrar agora, pastor Ismael. Mas se Deus me permitiu subir aqui hoje, foi uma confirmação daquilo que Ele me disse. E o que eu vou falar agora pode escandalizar algumas pessoas. Eu começo a minha profecia dizendo o seguinte: Deus nunca vai usar alguém poderosamente sem antes feri-lo profundamente. O que fez a nação de Israel deixar de ser apenas uma família e se tornar um povo foi o tempo de opressão que eles viveram no Egito. 400 anos sendo oprimidos, escravizados, trabalhando sem receber e sem descansar. E a Bíblia diz que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Até a forma como as hebreias davam à luz era diferente das egípcias. As parteiras olhavam para as hebreias e diziam: essas mulheres não são normais, porque elas dão à luz e ainda continua com vigor. Deus deu uma capacidade para o povo hebreu, para suportar os 400 anos de opressão, sem sucumbirem. Deus te dá uma capacidade para suportar a opressão e crescer diante da opressão. Entraram no Egito como uma família, saíram de lá com mais de 3 milhões de pessoas. Entenda o que eu vou dizer.
Existem certos sofrimentos que Deus permite que um povo passe, para que este povo seja capacitado para viver, sobreviver a um ambiente em que outro povo não conseguiria viver. Deixa eu construir. Quando os hebreus estavam no deserto, o que fizeram as outras nações temerem a eles não era a sua capacidade de batalha, porque eles eram escravos, nunca pelejaram. Não era o seu poder bélico, porque eram pastores, tinham paus, roupas de pastores. Mas o que fizeram as outras nações temer aquele povo era o seguinte questionamento: como é que este povo passou 40 anos no deserto e não sucumbiram? Nesta abertura, nós oramos pela China, nós oramos pela Índia, países onde o evangelho tem dificuldade de crescer. E o que eu vou falar vai escandalizar aqui. O europeu teve a sua vez, mas não conseguiu romper. Deus está olhando para a plenitude dos tempos. E Deus olha para um continente aonde tem um povo com a pele escura. Eu tenho um propósito com este povo. E o Senhor vai permitindo situações. Este povo passou por opressão, por escravidão, por atraso. Nós temos que correr 10 vezes mais. Nós temos que nos esforçar 10 vezes mais. Mas a nossa resistência é 10 vezes mais. Deixa eu construir a profecia, porque aqui não é mais o pregador, aqui é o profeta. Teve muita coisa que eu não entendi. Por que escravizaram? Por que bateram? Por que chicotearam? Por que transportaram daqui para outros continentes? Mas não mataram a nossa cultura, não apagaram o nosso fogo, não destruíram o nosso fervor. E a profecia do dia de hoje, para todo africano angolano que está aqui, para todo africano brasileiro como eu, é que existe um mover de avivamento que vai quebrar barreiras no mundo. E este avivamento de conscientização missionária e mover missionário está nascendo na África agora. E para provar que o Senhor fala nos meus lábios, em 10 segundos haverá um mover do Espírito neste lugar.
sei que algumas pessoas vão me criticar por essa profecia, mas todas as vezes que Deus libera uma palavra profética, essa palavra vem para escandalizar. Nem todo mundo está pronto para isso, mas eu sei porque Deus me fez pisar neste continente uma vez mais, porque neste dia de hoje Deus está tirando do teu coração todo sentimento de baixa estima, e está dizendo para você: eu quero te levantar para te usar como missionário na plataforma que eu te colocar. Aleluia! No campo empresarial, na arte, na música, aonde você pisar os teus pés, eu vou colocar dentro de você uma mensagem que vai mudar a história deste mundo. Ah, pastor Alex, eu sou pequeno, a minha família é insignificante, eu não sei falar direito, mas nesse dia de hoje o Espírito Santo vai te encher, assim como em Atos 2, e você vai falar pelo Espírito, você vai andar pelo Espírito, você vai fazer negócios pelo Espírito, você vai, aleluia, se vestir pelo Espírito. Pastor Ismael, o que eu estou a falar aqui não é surpresa para o Senhor. E Deus está dizendo: não tenha medo, não tire as mãos. Porque o Senhor já está abrindo as portas. Eu vou ser mais ousado. As portas já estão abertas. E o que eu preciso dizer aqui é necessário. Não tem como mais fechar. Para que as barreiras de determinadas nações sejam rompidas para o crescimento do Evangelho, Deus só poderia contar com um povo que resistiu à escravidão. Que resistiu todo o atraso que impuseram contra eles. Deus só poderia contar com este povo. E Ele está dizendo hoje: você faz parte do mover que eu estou trazendo para o mundo. Você ouviu essa profecia? Guarda ela. E a partir de hoje comece a se condicionar. Pastor, o que eu vou fazer? Vai para a oração. Vai para o jejum. E coloca o teu coração disponível para Deus. Para dizer assim: Senhor, eu sei que o mundo precisa conhecer o teu Evangelho. E o Senhor colocou no meu DNA a capacidade de suportar os ambientes mais hostis. E a partir de hoje, eu quero ir aonde ninguém conseguiu ir. O Senhor fala: igreja, esforça-te e faça missões.
Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: a habilidade já está aí. A capacidade já está aí. Você só precisa ter fé e se esforçar, porque você faz parte do mover de Deus para este tempo. Aqueles que ouviram essa palavra, ouviram essa profecia, e no seu coração isso testifica, eu peço que você levante as suas mãos no seu lugar. Eu quero orar para que esta semente eu não sei o que acontecerá depois de hoje. Eu já não saía da minha igreja para pregar há 5 anos. E o Senhor me trouxe aqui. Deus nunca vai usar alguém poderosamente sem antes feri-lo profundamente. Todo o teu sofrimento tem um propósito. Todo o sofrimento do povo africano, Deus enxergou, Deus viu. E se Deus permitiu, é porque existe um propósito. Isso Deus está deixando cada vez mais claro. A África começará a importar missionários para o mundo. A África não será mais um continente conhecido pela miséria, pela pobreza, como todo mundo mostra aí fora, mas um continente conhecido pelo poder de Deus, pela unção de Deus. E não só um poder que te faz pular aqui dentro, mas que faz você mudar a cultura lá fora. Levante as suas mãos, eu quero orar. E se você recebe essa palavra, essa profecia, você vai orar junto comigo. E você vai dizer: Senhor, chegou a nossa vez. Senhor, chegou o nosso momento, chegou o nosso tempo. Eu não quero ficar sentado assistindo, eu quero participar disso. Ah, Senhor, eu não quero ser um telespectador, eu quero ser usado. Eu quero ser usado aonde o Senhor colocou os meus pés. Eu quero ser usado, Senhor. Rica labassúria anderebederécia. Rica labassúria. Uma unção vai tomar este lugar. Uma unção vai tomar este lugar. Uma unção vai tomar este lugar. Ó Senhor, nós oramos agora. E nós cremos que aquilo que foi falado aqui serve como uma palavra de despertamento para este tempo. A tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos teus profetas e aos teus servos. Então eu creio, Senhor, que na noite deste dia, neste país chamado Angola, no continente africano, na primeira conferência de missões, o Senhor está despertando, Senhor, uma geração para um mover extraordinário que marcará este tempo. Um mover, Senhor, que vai quebrar paradigmas. Porque durante muito tempo, Senhor, o povo preto foi conhecido como uma raça inferior. Mas o Senhor depositou em nós habilidades, capacidades. E agora, Senhor, o Evangelho vem para poder regar, para poder nos fazer crescer. E a minha oração agora é com toda a tua igreja. É que só podemos fazer isso pelo poder do teu Espírito. Eu não quero pedir nada mais neste dia. Eu só quero te pedir que o Senhor sopre o teu vento neste lugar e quebre agora toda barreira de complexo, todo sentimento de inferioridade. Ah, Senhor, todo trauma. Ah, Senhor, todo sentimento que nos faz nos sentir reduzidos, menores. Que o Senhor gere no nosso coração fé.
Fé para acreditar naquilo que o Senhor tem para fazer com este povo, com esta nação, com aqueles que abrirem o teu coração, Senhor. Assim como em Atos 2, o Senhor capacitou aquele povo, capacita agora, Senhor, essa geração, para que quando nós abrirmos a nossa boca, Senhor, comuniquemos um evangelho que mude, que transforme. Ó Espírito Santo, derrama a tua unção agora. E aí, você gostou da mensagem? Deus falou com você? Agora eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ativar os sininhos da notificação, porque vai ter muitas mensagens para te abençoar aí ao longo dos dias. Então que Deus te abençoe e muito obrigado por permanecer até agora.